Bem-vindos às Conversas Além-Mar, uma série de videoconferências semanais em que trazemos ao diálogo um missionário ou uma missionária. E é exatamente uma missionária que esta semana temos como convidada, a leiga missionária comboniana Paula Ascensão, gerontóloga e cronista, acabada de regressar do Peru, onde desenvolveu um projeto solidário e missionário de promoção e desenvolvimento solidário. Viva Paula Ascensão, como está? Obrigado por estar connosco. Obrigada. Obrigado. Então, Paula, conte-nos um pouco da sua vocação missionária e como se revelou esse seu projeto de vida. Então, eu cresci numa família católica e desde cedo, na idade quando fui para a escola, também fui para a catequese. Os meus pais sempre tiveram ligação aos missionários combonianos. E durante a catequese, aqui na minha paróquia, quando ainda havia uma comunidade de padres em Coimbra, eles faziam animação missionária e fizeram animação missionária também aqui na minha paróquia. E sempre me ficou na ideia e no coração a forma alegre de servir e tão diferente daquela que eu conhecia. E sempre ficou na mente esta forma diferente de ser igreja, esta forma diferente de servir. E eu que sempre gostei de cantar e sempre fui muito alegre e achava que as missas e que a religião não poderia ser só aquilo. Já desde criança não tinha esta noção tão clara, mas tinha a noção de que, ok, as pessoas estão um pouco tristes, não sei, era um pouco estranho ver tudo. Eu gostava de cantar, gostava de... Às vezes diziam para estar muito quieta, que eu também gostava muito de dançar ou de me balançar assim nas missas e esta maneira diferente que me foi apresentada de ser igreja e de viver a igreja e de viver a missão ficou-me na mente. Mais tarde continuei, fiz o crisma, sempre sem grandes contactos com este lado missionário, porque fizeram a missão missionária, mas depois também ia a algumas missas missionárias com os meus pais, mas nunca pensei que fosse esta a minha vocação. Só depois, na licenciatura, quando uns colegas meus foram para um grupo missionário, o Secretariado Estudante de Animação Missionária de Aveiro, e convidaram-me, do género, olha Paulo, nós vamos, queres vir? E eu, os sábados são para ir para casa, mas está bem, pronto, sempre estamos juntos e sempre vamos. E quando eu cheguei lá percebi que esse percurso de formação, esse grupo, culminaria com uma ida para, naquela altura seria para os países que falam a língua portuguesa, ou seja, África, mas também a possibilidade do Brasil. E naquela altura não se colocaria a Índia, era só mesmo África ou Brasil. E dentro da África todos os países que falam língua portuguesa. E depois eles acabaram por diferentes motivos pessoais não poder ir ou não querer ir. E eu acabei por ficar, acabei por me identificar, acabei por gostar muito da formação. Na altura ainda não sabia que era esta a minha vocação, mas depois quando me perguntaram estás disponível para ir fazer uma experiência missionária de um mês, se vocês acham que eu estou disponível, se vocês acham que eu estou preparada, por mim sim. Naquela altura não foi bem um discernimento, foi se vocês acham que eu estou preparada, eu também, por mim vou. Basicamente era fazer o que eu fazia aqui, eu já servia na igreja, já ajudava a ler, já era leitora, já fazia parte do grupo coral, então para mim era ótimo, uma experiência diferente. E quando estive no Brasil foi a paixão da minha vida. Eu lá estive com os salesianos, mas e estive na Amazónia. Não estive mesmo com os indígenas. Exatamente. Ou seja, com os indígenas conforme nós os vemos. Estive numa zona que já estava mais enculturada. Mas foi espetacular. A igreja que se faz lá, a igreja alegre, tão diferente, tão diferente. É assim, o modo de ser igreja e as missas são iguais, mas eles são, mesmo a forma como eles começam a missa, em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo, é cantada. Também por serem missionários, que os salesianos também são missionários, mas mesmo a forma dos brasileiros viver a religião é uma forma muito diferente. E foi bonito perceber que, sendo missionários, temos casa em todos os lugares do mundo. E eu no Brasil percebi claramente isto, que é, eu sendo católica, não há nenhum sítio do mundo onde eu não possa ter casa. E quando chegámos, foi para mim um choque muito grande, porque normalmente as pessoas chegam e continuam na vida delas toda normal. Pois, eu nunca fui muito normal nisso e eu achava muito estranho como é que de repente eu dizia que queria continuar e queria saber mais e eles diziam que isso passava. Eu quase brincava, mas eu não tenho uma doença para passar, tipo, calma.
E foi nesse sentido e nesse momento de discernimento que conheci os comunianos. Aliás, que voltei a encontrar os comunianos. E depois de um retiro, na Maia, um retiro de Quaresma, em março, convidaram-me, passado um mês ou dois, convidaram-me para ir para os leigos. Na altura, e como tudo na minha vida, eu digo que sim, sem perceber muito bem ao que vou. Ou seja, eu disse que sim, sabia mais ou menos o que é que eram os leigos e tinha claro que a minha vocação era de leiga, tinha claro que a minha vocação era missionária. Ainda não tinha percebido muito bem que envolveria 2 anos de missão, porque naquela altura era tipo muito longe. E quando se começa numa relação, ou nos leigos, tal como numa relação, uma pessoa não entra a pensar que vai casar e vai em missão. Entras porque gostas, porque te sabe bem, porque te identificas com o grupo, te identificas com a forma como são missionários e vais ficando. E fui conhecendo a Daniel Comboni, fui conhecendo o trabalho missionário. Naquela altura envolvi-me muito com a Pastoral Juvenil, com os Jovens em Missão, porque também foi por aí que eu entrei. E apaixonei-me completamente por isso de ser leigo. Muito bem. E é aí que vai experienciar a grande revolução na sua vida, que será novamente na América Latina, na América do Sul, não é assim? Sim. De onde até regressou recentemente. Fale-nos um pouco dessa sua experiência, creio que no Peru, em Arequipa, onde serviu como leiga missionária comboniana. Que experiência foi essa? Antes de mais é engraçado, porque eu, quando cheguei de experiência missionária no Brasil, tinha claro que ser missionária não é ir ou estar disponível sem saber muito bem onde vais. Quando estás verdadeiramente disponível, estás disponível. Eu dentro de mim tinha esta vontade de voltar à América Latina, mas nunca tinha partilhado com ninguém. E porque eu achava que ser missionário, se eu estava verdadeiramente disposta para partir, seria para onde Deus quisesse que eu fosse. Então que Deus providenciasse, que colocasse no caminho o que Ele quisesse, que eu não iria interpor as minhas vontades, ainda que eu tivesse muita vontade de voltar à América Latina. Então, quando me pus disponível para partir, eu estava a trabalhar, tinha um contrato de 3 anos e estava no meu primeiro ano, estava a trabalhar, tinha cerca de 24 anos e tinha a vida que os meus pais e que os meus amigos achavam correta, estava tudo certo. Só que quando tu começas a trabalhar com 24 anos, tu queres mudar o mundo. E naquela altura, eu achei que ali não era o meu lugar para mudar o mundo. Não é que no meu trabalho eu não pudesse mudar o mundo, mas eu, ali naquele momento, interiormente, sinto que não era aquilo que Deus queria de mim. E então, depois de um retiro e de exercícios espirituais, e foi muito difícil, eu gosto de partilhar isto para as pessoas perceberem que eu tive 2 dias de exercícios espirituais a arranjar razões pelas quais eu não deveria partir. Eu fiz listas e listas e listas enormes. Tipo, eu estou bem aqui, porque é que eu sinto isto? Isto não faz sentido. E no final, depois de me confessar, olhei para a Angela e pensei, não, eu vou. Eu não sei para onde vou, mas eu vou. Lembro-me que saí e estava num tal estado que fui correr 18 km porque precisava disso e entreguei. E depois, quando, passado algum tempo, porque ainda demorou, que estes processos são longe, descobri que era o Peru, senti que estava tudo no seu lugar. E que era engraçado, porque eu nunca tinha dito que queria voltar à América Latina. E os comunianos têm muita missão de África, têm muita essa paixão por África. Eu também tenho, mas eu tenho a paixão mais pela missão. E este amor pela América Latina, pronto, existe. Então foi muito bonita a providência de Deus a trabalhar. Quando cheguei ao Peru foi um choque. Em que ano estávamos? Recorda-se, Paulo? 2017. Eu cheguei 2017, ao Peru sim. Em 2017, em setembro, 13 de setembro de 2017. A título de curiosidade, o Papa esteve cá mais que uma vez, no espaço de 1 ano ou 2. Eu nunca tive a oportunidade de estar com o Papa e no ano que fazemos 100 anos, eu como estava a preparar-me para partir, não estive cá nos 100 anos e partilho no ano dos 100 anos de Fátima. Quando cheguei não foi fácil, porque de repente estás num país que tu não conheces, eles são missionários como tu, mas é diferente. E nós, como tínhamos algumas burocracias, ainda ficámos em Lima há alguns tempos, também tínhamos esta vontade de encontrar o nosso espaço.
e eu fui com outra leiga missionária comuniana, e tinha esta vontade de encontrar o nosso espaço, de encontrar a nossa casa e de poucos a poucos irmos construindo a nossa missão e de caminhar junto com o povo que ia ser a nossa casa. Então, 15 dias depois, quando chegámos à Arequipa, aí começou a ser melhor, porque já vais conhecendo as pessoas. O tempo de enculturação é muito importante e sim. Não é fácil chegar, mas ao mesmo tempo deixas-te levar pelos projetos. Os padres, os MCSJ que também estão lá, foram como se fosse a nossa família. Nós comemorávamos o Natal juntos, eu tenho muitas saudades, e comemorávamos aniversários. Nós vivíamos como se fôssemos, não, nós éramos uma família. Eles eram como se fossem os meus pais, os meus avós, e partilhávamos a vida em comum, partilhávamos as dificuldades da vida paroquial, de que nós estávamos muito envolvidas na pastoral juvenil, na pastoral social, tínhamos um grupo de idosos, tínhamos um grupo de famílias, e trabalhávamos também no jardim de infância, e então vivíamos muita vida com eles, e apesar da nossa vocação ser concreta e ser diferente, sim, trabalhávamos muito em conjunto, e vivíamos muito em comunidade, ainda que morássemos em sítios diferentes. E essa experiência de comunidade foi das coisas mais bonitas que alguma vez posso viver na vida, porque é um sentimento de partilha que não é que se ponha em palavras, e não é que nós chegássemos todos os dias e disséssemos o quanto gostamos um dos outros, é uma coisa que se sente. Naturalmente. E é muito bonito. É muito bonito. Portanto, foi uma experiência enriquecedora, onde desenvolveu o seu trabalho de missão. Entretanto, regressou a Portugal há relativamente pouco tempo, já este ano, em 2020, é assim? Não, faz agora um ano. Chegámos a 12 de dezembro de 2019. Certo. Agora, também aqui está, de alguma forma, a fazer uma experiência de enculturação, de alguma forma. Eu sei que a Paula tem formação em gerontologia, que é a ciência do processo de envelhecimento, julgo que é assim, e é também cronista regular em várias publicações. São outras atividades que partilha com a comunidade, ou que nesta altura está de alguma forma suspensa, ou para ser retomado, é assim, não é? Não foi fácil voltar. Uhum. Eu costumava dizer que não percebi, porque muitas vezes as pessoas, por alguns motivos, vêm feridas da missão. A nossa missão teve algumas dificuldades, como todas as missões e como todas as vidas têm dificuldades, mas eu nunca sentia e nunca percebia porque é que as pessoas tinham tantas dificuldades em voltar, porque eu não vinha ferida, não tinha acontecido nada que me tivesse magoado extremamente, e então chegar foi muito difícil, porque tu voltas, e no meu caso, com 28 anos, já fazia nós vivíamos a comunidade, economicamente geríamos a nossa vida, fazíamos a nossa vida, e de repente eu volto para a casa dos meus pais. E volta-se uma pessoa diferente, suponho eu, não é assim? Uma pessoa completamente diferente, com hábitos completamente diferentes, com formas de gerir a vida completamente diferentes. Espiritualmente é muito difícil voltar, porque eu tinha essa vivência muito presente com os padres e a forma de viver, e de repente volto para uma comunidade que não é missionária, ou seja, não estou diariamente com missionários comunianos, volto para uma comunidade que era a comunidade onde eu vivia, em que esperam que eu volte a cantar, que eu volte a ser leitora, e é preciso darmos tempo, é preciso darmos tempo na nossa relação com Deus, com a religião. Eu sinto que até agora tenho estado num grande retiro, e que isso implica, para mim, afastar-me um pouco do serviço, porque para estar disponíveis para servir temos que saber que também o que é que estamos a dar, e temos que estar muito em congruência com aquilo que estamos a servir, com a nossa religião, com tudo. E não há mal nenhum em ter crises de fé. Eu costumo dizer que eu não tive crise de fé. Eu tive uma crise de serviço, ou seja, eu durante anos, assim que saí do crisma, estive sempre a servir. No coro, a ler. Eu nunca imaginei a minha vida católica sem ser a servir. Então é engraçado, porque desde que cheguei do Peru, a minha vida foi acreditar. Viver a fé sem estar a servir. É claro que acabas sempre a servir, mas viver a fé e viver a tua relação com Cristo, sem ser a servir ou sem ser através dos outros, mas através de ti própria,
foi das relações mais bonitas e das relações mais bonitas que eu pude ter este ano e com o meu regresso. Porque é uma relação que se cultiva e que se aprofunda e que é para a vida toda. E às vezes nós, missionários, temos muito esta coisa de servir. E na relação com Cristo, que também é profundizada, mas é tão bonito viver e caminhar e alimentar-nos e crescer interiormente e dar-nos espaço às nossas crises. Não ignorando-as, não fugindo, mas dar espaço às perguntas que não têm resposta, dar espaço às dúvidas, dar espaço à tristeza, dar espaço. E estou nesse processo. Muito bem, Paula, obrigado pela sua partilha, obrigado pela sua participação, desejo-lhe felicidades e envio-lhe daqui um grande abraço por ter partilhado tudo isso connosco. As Conversas Alimar regressam na próxima semana com um novo convidado. Até lá. Obrigado, Paula. Obrigada. Um grande abraço.